Neste vídeo, vamos discutir uma decisão inédita do governo francês que está gerando grandes debates e preocupações: o envio de um manual de sobrevivência para todas as residências do país, com um alerta sério para a população. Prepare-se para a guerra. A França, um país tradicionalmente reconhecido por sua forte capacidade militar e por seu papel de liderança na União Europeia, está adotando uma postura estratégica sem precedentes. Esse movimento está diretamente relacionado à crescente insegurança global e à necessidade de a população estar preparada para uma série de cenários críticos. O que é interessante nesse manual é que ele não se limita a orientações para emergências do cotidiano, como incêndios ou desastres naturais, mas se estende para situações extremas, como a ameaça de guerra, com foco na autoproteção e na proteção da família. A iniciativa tem sido divulgada pela mídia francesa como uma tentativa de conscientizar os cidadãos sobre a importância de se preparar para crises variadas, como conflitos armados, desastres naturais, cyberataques e até mesmo crises sanitárias, que podem afetar gravemente a sociedade. De acordo com as informações divulgadas, esse manual terá cerca de 20 páginas e se apresentará de forma bastante clara e objetiva, dividindo-se em 3 partes principais. Cada uma delas abordará um aspecto fundamental da preparação para diferentes tipos de emergência, o que reflete uma abordagem prática e abrangente sobre como agir em situações de alto risco. A primeira parte do manual foca na preparação individual e familiar. Isso inclui a montagem de um kit de sobrevivência, essencial para garantir que, em caso de crise, as famílias possam sobreviver de forma autossuficiente por um período prolongado. Entre os itens recomendados estão pelo menos 6 litros de água por pessoa, o que é crucial para garantir hidratação em caso de escassez. 10 latas de alimentos, que garantem uma alimentação básica por um tempo. Pilhas e lanternas para iluminar e facilitar a mobilidade em situações de apagão. Medicamentos essenciais como paracetamol para alívio de dores e febres. Compressas e solução salina para tratar ferimentos menores, além de outros itens fundamentais, como rádios a pilha para receber informações em tempo real, roupas quentes para enfrentar temperaturas extremas, carregadores de telefones móveis, dinheiro em espécie, chaves extras e cópias de documentos importantes, como identidade e registros médicos. O governo francês enfatiza que essas precauções devem ser tomadas por todos os cidadãos, independentemente de onde moram, para garantir que todos tenham o que é necessário para sobreviver de forma segura em uma situação de emergência. A ideia é que, em um cenário de crise, não haja uma dependência total das autoridades, que poderiam estar sobrecarregadas ou incapazes de fornecer assistência imediata. Por isso, a preparação antecipada é vista como uma responsabilidade pessoal e coletiva. A segunda parte do manual se dedica aos protocolos para situações de emergência. Nela, são explicados em detalhes como os cidadãos devem agir em caso de ameaça iminente, com foco em preservar a segurança e a saúde da população. Por exemplo, no caso de um acidente ou ataque nuclear, uma das recomendações mais importantes é selar as portas e janelas da residência, para evitar a contaminação radioativa. Além disso, há instruções claras sobre como se comportar em caso de ataques biológicos, com orientações sobre como utilizar máscaras de proteção, o que pode ser crucial para evitar a exposição a agentes patogênicos. O manual também aborda os procedimentos em caso de desastres naturais, como terremotos ou inundações. O governo francês recomenda que, durante essas situações, os cidadãos se afastem de áreas de risco imediato, como edifícios danificados ou zonas alagadas, e busquem refúgio em pontos mais seguros. As instruções incluem ainda o comportamento adequado caso ocorram interrupções nos serviços básicos, como eletricidade ou fornecimento de água, ou em situações de isolamento social durante pandemias. O ponto mais interessante dessa seção é a ênfase no uso de tecnologias de comunicação. Além do rádio a pilha, uma das recomendações é o uso de aplicativos e plataformas digitais para monitorar alertas em tempo real. No entanto, o governo também avisa que, em situações extremas,
As redes de comunicação podem ser sobrecarregadas ou até mesmo derrubadas, o que torna a comunicação pessoal e as redes comunitárias ainda mais vitais. Outro aspecto crucial abordado nesta parte do manual é a gestão da saúde em situações de emergência. O governo fornece orientações sobre como administrar os medicamentos essenciais em caso de falta de acesso a hospitais, como montar kits médicos básicos e o que fazer em situações de lesões, até que a ajuda especializada possa chegar. Para isso, é importante que as famílias saibam como lidar com primeiros socorros e saibam reconhecer sinais de doenças ou ferimentos graves. A terceira parte do manual trata de um tema muito importante: a participação ativa na defesa nacional. O governo francês está incentivando seus cidadãos a se envolverem ativamente na segurança da comunidade, seja por meio do alistamento em unidades de reserva militar, participação em grupos voluntários de bombeiros, ou até mesmo em outras frentes de defesa civil. A ideia é que todos os cidadãos, além de se prepararem individualmente, possam contribuir de maneira coletiva para a proteção do país, especialmente em momentos de crise. Este ponto é, sem dúvida, uma tentativa de reviver o espírito de resistência que a França demonstrou durante a Segunda Guerra Mundial. Durante aquele período, o país passou por momentos difíceis, especialmente quando decidiu desistir de combater a Alemanha após apenas 1 mês e meio de guerra. No entanto, a história da resistência armada civil francesa, com mais de 1 milhão de cidadãos franceses atuando entre 1940 e 1944, é um ponto de orgulho nacional. Esses cidadãos se organizaram e participaram ativamente na luta contra a ocupação nazista, seja por meio de sabotagens, coletando informações para os aliados ou mesmo participando de confrontos diretos. O impacto da resistência foi tão grande que Hitler foi forçado a manter várias divisões dentro da França, desviando forças que poderiam ser usadas em outras frentes de guerra, como o norte da África ou na União Soviética. Esse esforço de resistência afetou diretamente a estratégia de guerra alemã, fazendo com que os nazistas precisassem destinar recursos e atenção extra para conter os movimentos de resistência no interior da França. Por isso, o governo francês acredita que reviver esse espírito de defesa nacional pode ser uma das chaves para garantir a segurança do país em tempos de incerteza. A participação ativa de civis em questões de segurança, defesa e resiliência civil é vista como uma medida essencial, não apenas para enfrentar ameaças externas, mas também para fortalecer a coesão social interna. Mas por que essa preocupação com a preparação para uma guerra surge justamente agora? Para entender a iniciativa do governo francês, é preciso olhar para o cenário internacional, que se encontra em um período de incertezas e tensões semelhantes às que se viviam durante a Guerra Fria. A guerra na Ucrânia, que já se arrasta há mais de 3 anos, revelou algo que muitos países europeus pareciam ter esquecido. A guerra convencional de atrito, envolvendo milhões de soldados, não é coisa do passado. Conflitos interestatais, envolvendo grandes potências militares, estão de volta ao cenário global. E a França, assim como o restante da Europa, precisa se preparar para essa nova realidade. A própria França tem vivido uma crescente inquietação sobre sua segurança, especialmente com a ameaça russa sendo uma preocupação constante. O presidente francês, Emmanuel Macron, fez recentemente declarações alertando sobre o que chamou de ameaça russa para a Europa. Para ele, a Europa deve estar preparada para se defender por conta própria, pois não pode mais contar com os Estados Unidos da mesma forma que antes. Durante o governo do presidente Donald Trump, a relação entre os Estados Unidos e a Europa se deteriorou, com o só presidente demonstrando interesse em se afastar da Europa e, ainda mais preocupante, aproximando-se da Rússia de Vladimir Putin. Isso gerou incertezas em relação à proteção que a Europa poderia esperar da maior potência militar do mundo, especialmente em tempos de crise global. Esse cenário, de certa forma, fortalece a decisão do governo francês de distribuir o Manual de Sobrevivência para a população. Mais do que uma simples precaução, essa medida reflete uma mudança estratégica mais ampla na mentalidade europeia. A França, ciente das novas ameaças e da vulnerabilidade potencial,
busca garantir que seus cidadãos estejam preparados para agir de forma autônoma, sem depender completamente das estruturas de defesa e segurança que, em um cenário de guerra ou crise generalizada, podem ser comprometidas. O objetivo é reanimar o espírito de autossuficiência e resistência, algo que tem sido parte da história da França, desde a ocupação nazista na Segunda Guerra Mundial, e que se mostra cada vez mais relevante em tempos de novas tensões geopolíticas.